gosto da simplicidade. Acho que é muito legal você conversar com uma pessoa que é simples, que olha no teu olho, que fala realmente aquilo que é de verdade. Eu acho que simplicidade é uma questão de espírito. Empresas precisam ter simplicidade na forma de se comunicar, na forma de agir. Eu gosto de dizer que Fontes Humanas é simples. Agora, ser simples não significa que seja fácil. Ser simples significa, é isso aqui, e tem que fazer isso. Agora, para você fazer, há um esforço. E com certeza, esse processo que você vai trabalhar daqui para frente será um processo que terá muito trabalho, porque implicará uma série de questões. Pessoas, a estrutura de uma empresa. Agora, o objetivo do programa de mentoria Fontes Humanas é ajudar você a formatar toda a área humana do teu negócio melhor. Independente se você tenha 5, 10, 15, 20, ou 50 ou 100 colaboradores, você vai estruturar todo o crescimento do teu negócio pensando na principal fonte de riqueza do teu negócio. E qual é a fonte de riqueza? As fontes humanas. E para pensar nas fontes humanas, eu desenhei um gráfico. E esse gráfico é um círculo, porque não significa, mesmo que tenha uma certa ordem no processo, não significa que ele é finito. Bem pelo contrário, ele é infinito. Ele se repete, ele pode ser trabalhado sempre, constantemente, deve ser revisitado. E esse círculo ele tem 7 fundamentos. Esses 7 fundamentos serão trabalhados aqui no processo de mentoria em 10 sessões, mas as 10 sessões vão abordar os 7 fundamentos. E quais são esses fundamentos? Os fundamentos são, número 1, cultura. Nós vamos falar sobre ter uma empresa com cultura forte. A cultura é o jeito do negócio. Eu venho do Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Sul eu gosto de tomar chimarrão, não só lá, né? A minha cultura, a cultura do gaúcho, né? A cultura de tomar chimarrão, a cultura de fazer churrasco, a cultura de ouvir vaneira, milonga, chamamé. Aliás, eu cresci dentro de um CTG, Centro de Tradições Gaúchas. O gaúcho tem um jeito de falar, o gaúcho tem um jeito de agir. E isso é porque é hábitos que foram passados de geração para geração que formaram o jeito do meu povo. Assim como você, pode ser que você seja de Minas Gerais e gosta, né, de um queijinho gostoso lá de Minas, ou de uma cachaçinha mineira. Talvez você seja paulista, gosta daqueles, né, daquela muvuca toda, aquela correria toda de São Paulo, né, um lugar super agitado, o interior de São Paulo, porta aberta. Talvez você seja do Paraná, talvez você seja de Santa Catarina, talvez você seja do Nordeste, talvez você seja de Goiás, né? Talvez você seja de Manaus, né? Cada local tem um jeito diferente. E como o Brasil é grande e numa empresa não é diferente. A cultura do negócio, ela é feita no dia a dia. Não existe vamos criar a cultura, sentar numa mesa e vamos elaborar como será a cultura da empresa. Se a tua empresa já existe, ela já possui uma cultura. No entanto, se a tua empresa não está claro quais são os valores, quais são os princípios, para onde ela vai, essa cultura ela se torna muito vulnerável. Cada pessoa que entra vai aos poucos trazendo um jeito, um formato diferente na tua empresa e não vai garantindo uma visão clara de futuro e para onde ela quer chegar. Fortalecer a cultura significa tomar consciência sobre o jeito da empresa, sobre os seus pontos fortes, sobre as suas dificuldades, suas fraquezas, trabalhar, melhorar, refinar, ter valores muito claros e princípios que norteiam o negócio. E a partir disso, nós sabemos contratar melhor, treinar melhor a equipe, nos comunicamos melhor com as pessoas e com os nossos clientes e formatamos melhor a marca do nosso negócio. Então, uma cultura forte, ela faz total sentido para você ter uma equipe mais engajada, comprometida e responsável. Depois nós falamos também de processos. E os processos estão relacionados a etapas. Processos são um conjunto de etapas que trazem de um ponto A e vão para um ponto B. E você tem
vários processos na tua empresa. O processo, o fluxo do dinheiro, quando o dinheiro entra, quando o dinheiro sai. Você tem o fluxo das mercadorias, caso você compre e venda mercadorias, caso você transforme mercadorias, matéria-primas, tem os processos produtivos de produção. Você tem processo de contratação de pessoas, tem processo de compras, tem vários processos, etapas no teu negócio. Quando nós temos os processos muito claros, o que vem primeiro, o que vem depois, e as pessoas trabalham dentro dessas etapas, fica mais clara a comunicação e também fica mais clara a forma de treinar e desenvolver as pessoas. Então, o processo serve para isso. A terceira etapa é a contratação. E aí eu falo de estrutura de contratação. Quando eu falo de estrutura de contratação, eu estou dizendo para você que não basta apenas você contratar qualquer pessoa, assim como eu vejo muitas empresas, um dos maiores pecados e erros das empresas é contratar nas pressas. Eu estou precisando para ontem, eu estou com urgência, eu preciso, né, de um assistente administrativo, e vai lá e contrata a pessoa, a primeira pessoa que mandou o currículo porque está com pressa de contratar. Isso é extremamente arriscado. E a contratação de pessoas precisa ter uma estrutura, precisa ter uma análise de cada um dos detalhes e entender primeiro para cada cargo possui atribuições e cada atribuição precisa de uma certa habilidade. Por exemplo, para mexer com números você precisa ter atenção, você precisa ser analítico, ter capacidade de análise e síntese. Para mexer com números, por exemplo, também você precisa ter disciplina, organização. Então, por quê? Porque essas funções, elas exigem que você tenha essas habilidades. Assim como com vendas, você precisa saber se comunicar, você precisa ter dinamismo, saber lidar com situações de imprevisto, né, ou improviso. E tudo isso é importante quando a gente analisa cada um dos cargos, entende o que precisa, para também saber analisar o que a gente deve perceber nas pessoas. E isso é muito importante, porque muita gente às vezes contrata olhando só para o currículo. Só que o currículo não mostra se a pessoa sabe se comunicar, se ela não sabe. A gente precisa perceber, olhar para a pessoa. Então, na estrutura de contratação, a gente fala sobre recrutamento, sobre seleção, né, sobre contratar pessoas que combinam com o negócio, com a empresa. Esse eixo é extremamente importante. O próximo fundamento é o acolher. Depois que eu contratei, eu também preciso trabalhar a integração, fazer com que a pessoa que vem de fora se integre à empresa. E se integrar à empresa, eu costumo fazer uma analogia com um hotel. É como um hotel. Você não entra direto para o quarto. Antes de você entrar no quarto do hotel, você vai passar pela recepção. A recepção provavelmente é um hall de entrada. E ali, quando você entra nesse hall de entrada, você já percebe o clima do hotel, a temperatura do hotel, a iluminação, os tipos dos móveis, o atendimento. Você está ali naquele momento saindo da rua e entrando antes de entrar no quarto, sentindo o ambiente para depois entrar no quarto. Quando você contrata uma pessoa, essa pessoa saiu, às vezes ela está há muitos anos sem trabalho, ou às vezes ela vem de um outro emprego. E lá tem uma outra empresa com uma outra cultura. O que é a tendência? A inércia mental. A pessoa vem de um sistema de trabalho e na cabeça dela é muito fácil ela achar que ela vai trabalhar da mesma forma nos outros lugares. Na cabeça dela ainda há o mesmo jeito. Quando ela entra numa empresa, precisa ter uma ruptura. Né? E o que é essa ruptura? Ó, está entrando agora nessa casa. Nessa casa o clima é esse, é assim que a gente pensa. Esses aqui são os nossos valores. Não estou dizendo para eliminar tudo que você trouxe de lá, mas pelo menos leve em consideração esses pontos antes de começar a trazer novas ideias. Quando a gente trabalha o processo de integração, a gente faz um processo de hall de entrada. Bom, aí depois de acolher, a pessoa já foi acolhida na empresa, ela está pronta para trabalhar, ela vai precisar ser treinada. Cláudio, mas eu estou contratando um comprador que tem 20 anos de experiência em compras. Provavelmente ele vai vir na minha empresa e já sabe o que fazer.
Provavelmente sim, ele já sabe muito bem os processos de compras da empresa que ele trabalhou, mas na sua empresa pode ser que os processos sejam diferentes. Então, mesmo que a pessoa tenha experiência, você precisa dar um repasse sobre como é o processo do teu negócio. Esse é o trabalho de treinamento, tanto treinamentos técnicos quanto treinamentos comportamentais. Também o sexto fundamento, aí nós falamos sobre comunicação. E a comunicação está relacionada com o clima, pesquisa de clima, feedbacks constantes, reuniões, central de comunicação na empresa. Tudo isso deve ser trabalhado e abordado dentro do teu negócio. Esse sexto pilar é o pilar para fazer com que fique mais claro, a gente elimine ruídos. Vai dizer que nunca aconteceu na tua empresa, que às vezes é uma coisa muito simples, é só fazer. Só que parece que uma pessoa falou de um jeito, a pessoa entendeu de outro, e aí quando vê o tal do telefone sem fio, começa a acontecer, ocorrendo, e quando vê não fez o que deveria ser feito, a coisa deve ser tão simples se comunicasse claramente, mas a comunicação errada tornou complexo algo que não deveria ser tão complexo assim. A comunicação, ela deve facilitar todo o processo. Aliás, boa parte dos problemas, desperdícios, problemas de resultado nas empresas, falta de motivação ocorre por problemas de comunicação. Quando a gente melhora, refina, trabalha os processos de comunicação, tudo melhora no negócio. E por fim, não menos importante, vem o fundamento da valorização, da meritocracia, do programa de desenvolvimento de equipe, programa de desenvolvimento individual e do plano de cargos e salários. Então, tudo isso é necessário para que a empresa, para que a pessoa que entra na tua empresa, que tem um grande potencial, ela saiba que dentro da tua empresa ela vai poder trabalhar, desenvolver, melhorar, refinar o potencial, se tornar uma pessoa melhor, e ela vai querer ficar na tua empresa. Quantas pessoas você já viu com grandes potenciais saem das empresas porque não enxergam futuro nela? O processo de valorização é ajudar a pessoa a perceber que a pessoa pode crescer, permitir que as pessoas cresçam, porque a tua empresa não cresce primeiro, antes das pessoas, é primeiro as pessoas que crescem para depois a tua empresa crescer. Preste muita atenção. Se você receber um aporte milionário de grandes investidores de fora, eles colocarem dinheiro no teu negócio, as pessoas não estiverem preparadas, as chances de dar errado são muito grandes. A não ser que essa empresa que vem de fora vai trazer toda a tecnologia dela para você, aí você perdeu totalmente a cultura do teu negócio. Então, se você quer crescer, a primeira coisa é preparar primeiro as pessoas. Ter uma equipe engajada e comprometida, verdadeiramente conectada com a sua cultura. Quando você faz isso, você valoriza as pessoas valorizam o teu negócio. E quanto mais as pessoas se sentem valorizadas, mais o teu negócio valerá. Para você e para o cliente, para o mercado. Bom, esses 7 fundamentos foram divididos em 7 sessões. 10 sessões. Eu vou passar aqui para você rapidamente aqui, cada uma das sessões, e você vai ver o que você vai aprender. É muito importante eu explicar, que provavelmente eu já falei em algum vídeo anterior, mas é importante eu explicar que o Fontes Humanas, ao contrário de muitos cursos que vêm com muita teoria e muitas apostilas, Fontes Humanas vai ser baseado em aplicação de ferramenta e procedimento operacional padrão. Então você vai pegar a ferramenta, por exemplo, dentro da Cultura Forte nós temos uma ferramenta chamada Código Cultural ou Desenho Cultural. O desenho cultural tem um procedimento operacional padrão, eu vou te mostrar, eu vou te ensinar, vou te explicar, vou te mostrar o canvas do propósito do negócio e vou te mostrar como você vai definir a cultura do teu negócio, como você vai reunir as pessoas, como você vai trabalhar. Então ele vai ter um primeiro passo, primeiro faça isso aqui. Então vamos começar aqui com Fontes Humanas. O que nós vamos trabalhar? Fontes Humanas, essa é a primeira etapa, que é a primeira reunião. Então, das 10, a primeira etapa é a reunião. Então, na reunião, nós vamos falar sobre isso e eu vou trazer para você uma planilha
que vai ser um diagnóstico da sua situação atual. Aliás, o próximo vídeo vai ter essa planilha. O próximo vídeo vai mostrar essa planilha para você. E nessa planilha você vai realizar o diagnóstico das etapas. Então, cada uma das ferramentas estão lá na planilha. Fez isso, fez isso, fez isso, fez isso. E você vai chegar no momento que você vai dizer, olha, eu fiz ou não fiz. Então, antes de começar, provavelmente vai ter algumas questões que você vai dizer, mas isso eu já tenho na minha empresa. E tá tudo certo, você vai colocar lá, do item de 1 a 5, você vai colocar, eu tenho 5. Pode ser que você já faça um bom processo, por exemplo, de acolhimento, que você já tenha um multiplicador ou anjo da guarda na tua empresa. Você diz, cara, eu já tenho isso. Então você, olha, eu boto 5 lá, eu já tenho multiplicadores, já estão treinados e tal. E pode ser que você já está bem nessa etapa. E você vai receber a planilha e ela já vai dizer, olha, você já começou fontes humanas nesse nível. Mas pode ser que você vai começar fontes humanas achando que você já sabe muito. E aí você vai trabalhar algumas ferramentas e vai perceber, não, peraí, eu achava que eu sabia, mas não estava bem implantado. E está tudo certo. O objetivo do diagnóstico inicial é ter a tua visão de como você acha que está a tua empresa agora. No segundo mês você vai fazer de novo, no terceiro mês de novo, e todos os meses você vai analisar para sentir progresso. Então, nessa primeira etapa vai ser isso. E eu vou estar abrindo, né, na reunião, abrindo a planilha, mostrando para vocês como vocês vão implantar, como vocês vão colocar, conhecendo cada um de vocês, entendendo o nível de vocês. Então ali vai ser um momento de interação. Então essa é a primeira etapa. Na segunda etapa aí é o código cultural. Eu vou estar ensinando vocês como vocês vão criar um desenho cultural, como que vocês vão criar missão, visão, os valores, os princípios do teu negócio, quais são, né, qual é o propósito da empresa. E aí nós vamos falar sobre carta de valores. Aliás, a carta de valores ela vai ter um valor maior ainda depois, vocês vão ver, na próxima, que é a plenária cultural. Eu até já falo aqui, plenárias culturais, né? Então, código cultural eu falo sobre a plenária, só que a plenária vai ter uma etapa só sobre plenária cultural. Já falamos sobre organogramas, vamos falar sobre combinados, como a tua empresa vai ter os combinados de acordo com os princípios e valores, vou explicar como isso vai funcionar. Alguns rituais de reforço cultural. Então, na etapa número 2 é muito legal, porque aqui vai ser o primeiro passo para você criar um código cultural. Hoje eu recebi uma mensagem no Instagram de um rapaz que diz assim, olha, eu estive numa academia de artes marciais, eu percebi que as artes marciais eles possuem uma cultura muito forte, eles têm um monte de rituais, as coisas acontecem direitinho, de acordo com a academia. Eu fico pensando, por que as empresas não têm isso? Diz para ele, no Fontes Humanas você aprende isso. Talvez até ele esteja aqui dentro já, né? No Fontes Humanas você aprende isso. E aqui, primeiro você tem que criar um código, criar uma cartilha que diz como é. Eu gosto de fazer analogia com o maior código cultural do mundo, o maior código que já existiu no mundo, que até hoje é o mais atuante e o mais forte, que é a Bíblia. A Bíblia é um código cheio de princípios e valores lá dentro, que a gente trabalha nos princípios e valores da Bíblia, né? E por que ele acontece? Primeiro, ele tem, o código está lá, mas mais do que isso, tem pessoas a todo momento evangelizando. E é isso que a gente precisa fazer, a evangelização dos valores. Por isso que rituais ajudam bastante. Bom, plenárias. Aí nós vamos falar de plenária. E o que é plenária? Depois que você definiu o código cultural, você vai ter uma etapa que eu vou ensinar você a criar um evento. Mas não é uma reuniãozinha para dizer, gente, tá aqui os nossos valores, aqui é a nossa missão, tá aqui a nossa... Não. Eu vou mostrar para você como você vai criar um evento de verdade. Você vai criar um local, vai, né, ir atrás de um local, vai trabalhar muito bem a estrutura do local, a iluminação do local, tudo isso para dar o jeitinho do teu negócio, para as pessoas entrarem lá, sentirem que há uma atmosfera por trás para você apresentar a cultura, para as pessoas viverem a cultura. Eu acredito que a Semente da Terra pode ser que esteja participando aqui. A Semente da Terra é uma cliente minha de consultoria individual, e aí todos os mentorados de consultoria individual, eles são convidados também nos coletivos.
eu lembro que o propósito da Semendoteca tem uma ligação forte com sentar à mesa, com essa coisa da tradição de família e tudo mais. E eu me lembro que o evento para trabalhar a cultura eles fizeram, né, numa mesa enorme, com bastante pães em cima da mesa, para as pessoas pegarem, provar e sentir a cultura do negócio, de acordo com o propósito do negócio, e sentir exatamente na prática o que é, né, o propósito da empresa. Então, a plenária cultural ela deve ser um evento que transpira o seu propósito. A etapa 4, nós vamos falar sobre processos. Então, eu vou falar sobre fluxo, né? Eu já falei aqui, fluxo do dinheiro, fluxo dos clientes, fluxo da mercadoria. Então, nós vamos definir os cargos, as funções, vamos criar os mapeamentos dos processos críticos. Primeiro nós vamos mapear os processos da empresa e vamos identificar quais são os processos que são mais críticos, que interferem diretamente no resultado. Vamos falar de rotina, muito importante, cada cargo, as suas principais rotinas. Vamos falar de POP, Procedimento Operacional Padrão, que aliás você estará recebendo aqui vários POPs, então você já vai estar familiarizado com o nome POP, né, Procedimento Operacional Padrão, para trabalhar na sua empresa orientações. Nós vamos falar também sobre manuais de treinamentos internos e nós vamos falar também, imagine o seguinte, a pessoa está entrando na sua empresa no cargo de motorista, ele vai ter um manual do motorista, desde como conduzir o veículo até como ter um bom comportamento. Vamos dizer que ele também tem contato com o cliente, no manual explica como que ele deve conduzir o seu comportamento de acordo também com o atendimento, com os clientes. Então tudo isso no manual. E eu vou mostrar para você como você vai criar os manuais de cargos. Repasse simplificado é deixa simples, simplificar o processo, simplificar a linguagem. E os checklists, né? Fez isso, fez isso, fez isso, fez isso, fez isso, fez aquilo. Você está explicando também como você vai criar o checklist para fazer o monitoramento, para ver se as pessoas estão trabalhando de acordo com aquilo que foi proposto. Na etapa 5, estrutura de contratação, você estará trabalhando toda a estrutura. Primeiro nós vamos ver todos os cargos, e aí nós já descrevemos os cargos com as funções, agora para cada função nós vamos identificar habilidades. Tem uma ferramenta que você vai ter aqui, é uma planilha que eu desenvolvi, que ela é baseada no livro Descubra Seus Pontos Fortes, do Instituto Gallup. É baseada porque ela não é uma cópia, ela foi feita baseado no conceito do livro de cada um dos soft skills que estão lá no livro, né, que são as habilidades comportamentais ou os pontos fortes das pessoas. E baseado naquilo, eu faço perguntas sobre o cargo que você vai responder. Por exemplo, esse cargo possui muitas situações de improviso? Esse cargo precisa que você seja disciplinado? Precisa que seja organizado? Você vai responder e ele automaticamente vai mapear quais são as habilidades mais importantes do cargo. E em cima disso, você também vai aprender também a fazer isso com as pessoas. Você tem hábito de fazer assim, fazer assado, e ali a gente identifica. Agora imagina, você tem ali as habilidades da pessoa, as habilidades do cargo, cruza os dois para ver se tem uma compatibilidade. Qual é o grau de compatibilidade? Você vai aprender isso aqui. Aliás, através disso também nós vamos fazer um planejamento de contratação, primeira etapa, segunda etapa. Vamos falar sobre uma parte que é muito subestimada pelas empresas, que é o recrutamento. Cláudio, eu não encontro profissionais qualificados. Aí tu vai ver lá, a pessoa fez uma divulgação assim, contrata-se atendente. Contrata-se atendente. A pessoa não está falando o que precisa, quais são os requisitos, ela só fez um anúncio de vaga. Ela não recrutou direito. Ela não soube anunciar de uma forma atrativa para os melhores profissionais. O que você quer que vá trabalhar na tua empresa? Uma pessoa que quer emprego ou uma pessoa que quer trabalho? Ah, eu quero uma pessoa que quer trabalho, só que você está oferecendo emprego. Tá, mas qual é a diferença? O trabalho é atividade. Ao invés de falar procura-se cozinheiro, porque você não coloca assim, procura pessoas que gostam de cozinhar, que gostam de uma boa gastronomia, que querem aprender e se desenvolver para trabalhar no cargo de cozinheiro. É diferente, não é? Nós vamos trabalhar e falar sobre textos de recrutamento, nós vamos falar sobre triagem,
como fazer uma boa triagem de currículos para poder selecionar as pessoas e como fazer uma boa entrevista, né? Aí trabalhou a estrutura de contratação, veio o momento da... boa, tem uma etapa só sobre seleção. Aí nós vamos falar sobre etapas, aí eu vou falar sobre entrevista coletiva, entrevista individual, fiz muitas entrevistas coletivas, muitas entrevistas individuais também, e eu vou estar mostrando o que você deve observar e detectar. Você sabia que a gente consegue olhar o corpo da pessoa e perceber alguns sinais emocionais no corpo da pessoa? Sim. E eu vou estar mostrando isso para você. Como detectar alguns sinais de acordo com as emoções. Aliás, vai ter uma aulinha só sobre isso. Só sobre como identificar a emoção das pessoas. Bom, como realizar uma entrevista coletiva, como organizar a individual, os roteiros de entrevista, análise soft skills e hard skills. Hard skills competência técnica, soft skills competência comportamental, as ferramentas de tipologia. Eu vou falar um pouquinho sobre essas ferramentas e a comunicação de pré-contratação, como se comunica, né? A pessoa foi selecionada, o que eu devo passar agora, próximo passo. E aí nós vamos para acolhimento. Daí acolhimento eu vou falar sobre, aqui está escrito anjo da guarda. Algumas empresas chamam de multiplicadores, outras pessoas chamam de anjo da guarda, outras pessoas chamam de padrinho, madrinha. Então, depende, você escolhe o nome que você quer, mas será uma pessoa para representar a cultura da tua empresa e fazer o repasse. Mas o repasse comportamental e técnico. As grandes empresas normalmente chamam de multiplicador aquele cara que tem a competência técnica e explica como fazer. Mas a sua empresa não é gigante e provavelmente a sua empresa precisa fortalecer a cultura no começo. Então o ideal é que você selecione não apenas quem sabe fazer, mas quem sabe fazer tem um comportamento de acordo com a tua cultura. E isso vai ser trabalhado também. Então nós vamos falar sobre treinamento de integração online, presencial, como treinar os multiplicadores ou anjos da guarda, quais são as etapas de acolhimento, avaliação do candidato, avaliação do anjo da guarda ou do multiplicador, o acompanhamento operacional. E aí nós falamos de treinamentos práticos. Aí nós vamos ter uma etapa só para falar sobre todos os treinamentos. Aqui eu vou ensinar você até a gravar vídeo, subir para a plataforma e criar uma plataforma totalmente gratuita para a tua empresa, né? E dá para fazer sem custo. Eu vou te mostrar como você vai fazer isso. Você pode adquirir alguns outros treinamentos de fora também, nós vamos falar sobre isso, agendas de treinamento. Vai ter um módulo só sobre PDI, e aqui na etapa de PDI, uma sessão, nós vamos falar sobre PDE e PDI. Então eu vou falar sobre o PDE, Programa de Desenvolvimento de Equipe, que é toda a equipe, onde cada cargo vai ter uma lista de aquisições e treinamentos e tudo mais, para conquista do cargo, mas eu também estarei falando sobre PDI, que é uma análise individual, com acompanhamento funcional da pessoa. Nós vamos falar sobre avaliação de desempenho e cada pessoa vai ter um registro sobre o seu desempenho individual, para que não fique surpresa quando um dia, por exemplo, não der certo, ela for demitida. A demissão nunca pode ser surpresa, ela sempre tem que ser muito clara. E nós falamos, ensinamos e mostramos como fazer todo esse processo, né? E falo, inclusive, sobre demissão quando a pessoa não está fazendo um bom trabalho, ela precisa ser demitida, e também tem formas de trabalhar a demissão e também formas de você fazer uma entrevista demissional depois que a pessoa foi, né? Ou está saindo da empresa. Por fim, o último, que é muito esperado por muitas empresas, não sei porque muitas empresas, eu preciso fazer um plano de cargos e salários, normalmente é uma necessidade que muita gente acha que tem, ela precisa trabalhar todas as outras etapas antes de chegar no plano de cargos e salários, mas pode ser também, por isso que eu botei um troféuzinho, pode ser assim, cara, a minha empresa tem plano de cargos e salários, né? Pode ser uma grande conquista, mas para você chegar lá, tem todas as etapas anteriores para poder chegar. E aí o plano de cargos e salários é um plano para fazer a pessoa crescer, se desenvolver, a pessoa poder ganhar mais, né? Ter uma remuneração de acordo com o seu crescimento. Então eu falo sobre o plano de cargos e salários, mas eu também falo aqui sobre reuniões, falo sobre feedback junto nessa mesma sessão, que são muito importantes para que a pessoa
tenha uma visão muito clara de como ela está. Por isso que eu falo muito sobre justiça. E aí eu faço analogia, né? Justo é como uma calça justa é uma calça apertada. A justiça é dar ok quando tá ok, é falar quando tem que melhorar, é alinhar o que tem que ser alinhado. Você deve ser justo com a pessoa. Se ela fez um bom trabalho, precisa reconhecer. Quando ela fez um trabalho que não foi muito bom, ela precisa saber que ela não fez um bom trabalho. Isso é questão de justiça. E é isso que a gente aborda também aqui no plano de cargos e salários e fecha todo o trabalho e treinamento com chave de ouro. Agora é o seguinte, esse vídeo foi um pouco mais longo, né? Deu mais de 30 minutos de vídeo aqui, mas aqui é o plano de tudo. E agora, no próximo vídeo, eu vou mostrar para você a planilha. Pode ser, se ele estiver muito longo, eu vou dividir ele em 3 ou 4 vídeos para ficar claro, para você saber como você vai realizar o diagnóstico do RH ou do FH da sua empresa. Forte abraço, a gente se fala. Valeu!